de hoje estou com a doutora Irvênia Prada, que é médica veterinária e professora da USP, na cadeira de Medicina Veterinária, falando um pouquinho mais sobre a mediunidade nos animais. Bom, doutora Irvênia, os animais, eles podem perceber ou até mesmo sofrer algum processo obsessivo? Olha, os animais, como eles sentem a presença de espíritos, eles não só veem espíritos, como sentem a sua presença, certamente eles também qualificam o nível vibratório desses espíritos, particularmente em processos obsessivos, em processos onde haja essa vibração muito densa, os animais existem vários relatos de que os animais não só percebem isso, como se assustam, Tem um caso que é bem típico, que está relatado nos evangelhos, do endemoniado Gerazeno. Então a história é mais ou menos assim. Os discípulos chamam Jesus para atender um caso de possessão em que o indivíduo está muito descontrolado pelo processo obsessivo. Jesus chega e pergunta: quem sois? E o espírito responde: somos legião, É um verdadeiro condomínio espiritual obsessivo, como diz Hermínio Miranda. Então, percebendo a autoridade moral de Jesus, o espírito pede a Jesus que permita que ele possa entrar, entre aspas, nos porcos que estão passando por ali. Eu penso, Giovana, que são espíritos tão necessitados que eles precisavam vampirizar o fluido vital, de seres encarnados para poder se manter ali no ambiente onde estavam. Então Jesus permite, eles saem, entre aspas também, do obsediado e entram nos porcos. Quer dizer, a gente precisa entender bem essa expressão, ninguém entra e sai de ninguém, É um processo de afinidade, de sintonia vibratória. Então, quando eles entram, entre aspas, nos porcos, ou seja, os porcos percebem a qualidade vibratória desses espíritos, que é muito densa, E eles se desequilibram totalmente e acabam caindo num despenhadeiro, Então existe uma morte coletiva desses porcos que passam por ali. Então, esse é um caso relatado nos evangelhos e que demonstra bem que a sensibilidade dos animais em perceberem a qualidade vibratória dos espíritos que estão por perto, Esse caso é um caso bem típico, mas na literatura espírita existem muitos relatos a respeito disso, O animal tem uma sensibilidade tão bem diferenciada, não? Tem, bem diferenciada. Eu mesmo tinha uma cachorra que era muito dócil, a Tabata, e quando chegava, tinha duas pessoas do meu círculo de amigos que quando chegava em casa, ela se alvoroçava toda, sabe? Ficava com os pelos arrepiados e mostrava os dentes, coisa que não era da característica da personalidade dela, Então eu pensava comigo, falei, meu Deus, que tipo de coisa ela está vendo ou está sentindo, nessas pessoas. Aí eu procurava acalmá-la tudo, mas esse relato e muitos outros que existem acabam confirmando que os animais têm sim essa percepção em relação aos espíritos presentes no nosso ambiente e a qualidade vibratória que eles emitem. Bom, a gente estava conversando um pouquinho no intervalo sobre a questão da licantropia. Sim. Essa questão ela não tem necessariamente a ver com um processo obsessivo animal, e sim humano. A coisa é de humano para humano. No livro Libertação de André Luiz tem um caso típico de licantropia, A licantropia é uma variedade de zoantropia, Zoo animal, antropos homem. Então, espíritos humanos que se apresentam sob a forma de animais. Uma variedade é a licantropia. Licos do grego também é lobo. Então, espíritos humanos apresentarem sob a forma de lobo. Neste caso, relatado no livro Libertação, desencarna uma mulher e ela tem muitas dívidas, ela é um espírito muito endividado e ela é perseguida por uma falange obsessora. Quando ela chega no plano espiritual, o chefe dessa falange obsessora olha para ela e começa a dizer: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Ela aceita psiquicamente a sugestão hipnótica que ele lhe está oferecendo e ela mesmo, através da sua força mental, se transforma o perispírito dela de aparência humana para aparência de uma loba, Então ninguém muda ninguém. Aceitando a sugestão hipnótica de outro é que a própria pessoa muda o seu perispírito. Então ela passa a se apresentar sob a forma de uma loba. Quem puder perceber a presença dessa criatura no plano espiritual vai ver a figura de uma loba, mas é um espírito humano transvestido sob a forma de animal, É um caso típico de licantropia. Então não tem nada a ver com a influência de espírito de animal sobre o ser humano.
é um processo obsessivo de humano para humano, e quem lhe aceitou a sugestão acaba se transformando e apresentando a forma de um animal. Talvez por ser, não sei, pelo lobo ser um animal que cause mais medo? O lobo é estigmatizado como sendo um animal feroz, né? Um animal perseguidor. Já vista, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, né? E de outras coisas. No zoológico, o tempo que eu trabalhei lá, eu vi lamentando, às vezes, professoras levando criancinhas lá e chegando na frente do recinto dos lobos e falando: vamos dar uma vaia nesse lobo mau. E as criancinhas todas, né? Quer dizer, uma coisa equivocada. Porque, coitado do lobo, ele está vivendo lá o repertório comportamental dele, né? Mas ele foi estigmatizado na cultura e principalmente nas histórias infantis como sendo um personagem de violência, né? Mas não é nada disso, não. Todos eles merecem o nosso respeito. Tá certo. Bom, doutor Irvênio, nosso bloco de entrevistas chegou ao final. E você que está em casa já sabe, se tem algum comentário, alguma sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, Giovana, e muito obrigado mais uma vez, doutora Irvênia, pela sua presença no nosso programa. Todos nós que temos animais ou já tivemos, temos alguma história para contar a respeito disso. Eu mesmo, meu avô materno, ele tinha um pastor alemão que chamava Dog. E esse pastor alemão adoeceu junto com meu avô. Meu avô desencarnou por um câncer de estômago e o cachorro ficou doente junto com ele. E no dia em que meu avô desencarnou, o Dog ele foi se arrastando até o quarto do meu avô por 2 vezes. E desencarnou no mesmo dia que o meu avô. Isso mostra a ligação que existe entre 2 seres, mesmo em momentos completamente diferentes da sua evolução. Todo mundo fala sobre os gatos, que os gatos veem espíritos. Todo mundo já tem uma história de um cachorro que latiu para o nada, ou que tinha a impressão de ter alguém entrando na casa. Essa história que a doutora Irvênia contou do cachorro que trouxe os chinelos para o seu dono que já tinha morrido, são histórias que mostram uma coisa que, na minha forma de ver, é bastante compreensível e até meio óbvia. Se a mediunidade, a nossa capacidade de percepção do plano espiritual, e isso se dá através do nosso sistema nervoso, os animais que já têm um sistema nervoso mais desenvolvido, como os mamíferos, né, de uma maneira geral, e mais especificamente esses animais que convivem muito conosco, né, os gatos, os cachorros, eles também têm essa capacidade. E muitas vezes isso fica muito claro, muito perceptível. Eu acho que essa constatação da mediunidade dos animais, essa questão da existência do espírito, da alma, da sequência de encarnações e desencarnações que esses seres, esses animais vivenciam tal como nós vivenciamos ainda hoje, mostram as semelhanças que existem entre nós e eles. E mostram também a nossa responsabilidade com eles, já que nós temos mais possibilidades, já que nós temos mais consciência e nós temos mais inteligência que nos faz subjugá-los, isso traz também mais responsabilidade. Nós temos que começar a olhar para os animais de uma maneira mais responsável e redirecionar algumas destinações que nós estamos dando para eles, né? Principalmente com relação ao respeito nas pesquisas científicas, o consumo de carne, etc. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa e espero revê-lo no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!